Nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje, do capítulo 3 do Evangelho de João. Nós estamos nos versículos 22 a 36 e vamos então à leitura dos versículos, trazendo as nossas interpretações e comentários à luz do Espiritismo. Nós estamos transmitindo pelo canal Revelar. Eu sou Beto Ramos, aqui do meu lado está meu amigo Carlos, e nós gostaríamos que, se você é novo por aqui, já se inscrevesse no canal, deixasse sua opinião e um comentário para nos auxiliar a espalhar o bem e a paz na terra. Depois disso, Jesus veio para a terra da Judéia e seus discípulos também. Ali permanecia com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salém, porque havia muita água lá. Eles vinham e eram batizados, pois João ainda não havia sido lançado na prisão. Então houve um debate entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Eles vieram até João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tu testemunhaste, eis que ele batizava, e todos vêm até ele. Em resposta, disse João: Não pode um homem receber nenhuma só coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me testemunhais que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas que sou aquele que foi enviado adiante dele. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente, o ouve, se alegra profundamente por causa da voz do noivo. Portanto, esta alegria se completou em mim. É necessário ele crescer e eu diminuir. Quem vem do alto está acima de todos. Quem é da terra e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. Testemunha isso o que viu e ouviu, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o testemunho dele certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, já que Deus não dá o Espírito com limitação. O Pai ama o Filho e deu todas as coisas em suas mãos. Quem crê no Filho tem vida eterna, mas quem desobedece o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Antes da gente prosseguir com os comentários, vou pedir para o Carlos, então, fazer uma leitura sobre uma parte da história que vai tratar de Jerusalém, que faz parte dos nossos comentários de hoje. Em seguida, eu faço um comentário sobre a Nova Jerusalém, que está nesse dicionário bíblico. Pode ler, Carlão. Jerusalém já existia nos meados do segundo milênio antes de Cristo. Conforme fica demonstrado pelas cartas de Tel al-Marna, naquele tempo estava debaixo de suzerânea do Egito, e provavelmente era pouco mais que uma fortaleza erguida num monte. Possivelmente as referências a ela no Pentateuco são aquelas que a chamam de Salém, Gênesis 14:18. Enquanto o monte deve ser um monte na terra de Moriá, Gênesis 22:2. De conformidade com uma antiquíssima tradição, foi nesse monte que o templo foi edificado. Porém, para isso não existe prova possível. Quanto a Salém, talvez possa ser identificada com Jerusalém, ainda que isso não seja absolutamente certo. A Salém de Salmos 76:2, sem dúvida, é Jerusalém. Se a Salém em Gênesis é o mesmo lugar, então nesse período Jerusalém era governada por um rei, Melquisedeque, que era igualmente sacerdote de Deus Altíssimo. Quando os israelitas entraram em Canaã, encontraram Jerusalém nas mãos de uma tribo semítica indígena, os Jebuseus, governados por um rei chamado Adoni-Zedeque. Esse governante formou uma aliança de reis contra Josué, o qual o derrotou de forma clara. Contudo, Josué não conquistou a cidade, sem dúvida por causa da posição natural inexpugnável. Ficou nas mãos dos Jebuseus, com o nome de Jebus.
parece que Judá conquistou a parte da cidade que ficava fora dos muros da fortaleza, e que Benjamim ocupava essa porção, vivendo pacificamente lado a lado com os jebuseus em sua fortaleza. Então nós ouvimos aqui uma história real da cidade de Jerusalém, conforme os registros históricos, que está contido num dos dicionários bíblicos que nós usamos aqui para as nossas pesquisas e que consta da descrição do vídeo. Usando o outro dicionário bíblico, agora nós vamos falar da Jerusalém Nova, mas aquela mencionada pelo evangelista João, objeto de nossos estudos, mas lá em Apocalipse. Jerusalém Nova, cidade santa, descrita por João em Apocalipse 21 e 22, ordem perfeita e eterna de Deus para o futuro. Essa nova Jerusalém não é feita por mãos humanas. É uma cidade celestial feita e provida pelo próprio Deus. A nova Jerusalém e o novo jardim do Éden, símbolos de retidão, paz e contentamento, são um lugar de habitação de Deus, de Cristo e da igreja. João não viu templos na nova Jerusalém, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No livro de Apocalipse, João delineia um contraste gráfico entre a cidade prostituta chamada a Grande Babilônia, a cidade temporal e a terra e terrena dos seres humanos, e a Nova Jerusalém, que é a cidade celestial e eterna de Deus. João identifica a santa cidade Jerusalém como a igreja chamada noiva, a esposa do Cordeiro. Então, nós fizemos aqui um breve comentário trazido dos dicionários bíblicos, para que nós, então, possamos compreender um pouco melhor o que se quer dizer através dessas mensagens trazidas pelo evangelista João nesse capítulo. Então, quando o evangelista está dizendo das palavras de João nessa narrativa, mostrando o testemunho de João Batista está sendo usado como um judeu trazendo a sua própria cultura para esse texto. Então não tem nada que está fora daquela cultura da época. E nós vamos tentar compreender à luz do Espiritismo essa cultura da época, né? Então, por exemplo, ele vai dizer assim: o amigo do noivo. O amigo do noivo refere-se a um costume judaico dos Xochibim, que é bem parecido com o padrinho nos casamentos de hoje. A ênfase mais significativa do casamento judeu recaía na alegria. Então, aqui, na realidade, para a gente compreender bem essa situação entre João Batista, Jesus, a terra, Deus nessa figura, a terra vai ser entendida como a noiva, o noivo é o Jesus Cristo. E quem é João Batista? O padrinho do noivo. Olha que proximidade, que grande alegria que é ter esse contato próximo, muito próximo da testemunha que veio para essa finalidade, para anunciar a vinda daquele que na verdade é o verdadeiro Cristo. E ele ainda dizendo: olha, eu batizo com água, mas na realidade eu não sou o Cristo, né? Ele vai dizer isso no texto. Então, nós vamos ver aqui que a linguagem, que as expressões idiomáticas, todas cabiam na cultura daquela época. Então, diferente de nós, aqueles que ouviam compreendiam muito bem o que estava sendo dito tanto pelos evangelistas, pelos discípulos. A linguagem ali era muito bem compreendida. Nós temos essa dificuldade de compreender hoje, que estamos aí um tempo no século XXI, distante, né, dessa cultura, e como Kardec nos ensina, a gente deve buscar ir até essa cultura para que nós possamos aí abeberar dessa fonte, né? Então, o que será que está querendo dizer como mensagem esse testemunho de João, esse capítulo 3? Então, hoje nos versículos 22 a 36,
nós vamos perceber que o Evangelho de João, como afirma o benfeitor Emmanuel, apresenta Jesus em sua grandeza espiritual, a missão espiritual do Cristo, e nos conduz a uma profunda reflexão sobre a mensagem do Messias. Então nós já lemos esses dois conjuntos de versículos do capítulo 3, e agora nós vamos para os nossos comentários acerca disso. Lembrando que no final do capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus estava em Jerusalém. Houve um diálogo entre Jesus e Nicodemos no início do capítulo 3, e mais uma vez nós vamos verificar que esse diálogo acontece em Jerusalém. Que Jerusalém que é essa? Essa Jerusalém histórica que o Carlos acabou de nos apresentar. Depois disso, nós vamos verificar que, segundo traz esses versículos do capítulo 3, os que nós estamos estudando hoje, 22 a 36, que há algo muito curioso. Ele vai dizer: depois disso Jesus veio para a terra da Judéia, e seus discípulos também. Ali permanecia com eles e batizava. Nós não vamos ficar em torno da questão do batismo. Acho que vai ter momentos para a gente destacar essa questão do batismo. Mas é preciso entender que para nós, os espíritas, o batismo tem um outro significado. Porque a gente já compreendeu que não é mergulhando alguém na água, retirando esse alguém da água, essa pessoa então estará transformada. A gente sabe que a transformação acontece com aquele que nasce da água e do Espírito, importando em nascer de novo, mas não numa mesma encarnação. Uma encarnação é uma aplicação prática da misericórdia de Deus, onde nós então, esquecendo dos débitos passados, vamos ser colocados diante de pessoas, coisas e situações, para a partir daí reparar mutuamente, perdoar, ser indulgente, ser perdoado, receber a indulgência e por aí afora. Então, nós compreendemos que o batismo retratado pelas Escrituras, para nós, os espíritas, tem um significado com uma profundidade maior. Além do compromisso que o cristão fará a partir do momento que ele então toma a iniciativa de uma mudança de vida, que é isso que significa também o batismo para as outras religiões, com a questão também muito importante para o próprio João Batista, que é o arrependimento. Para nós importa em um mergulho na carne, uma nova oportunidade para que a gente reforme intimamente, reparando as imperfeições, mas o conjunto de imperfeições que nós trazemos por todas as encarnações pelas quais passamos. É uma renovação que cada um de nós promove por esforço próprio, por desejo próprio, utilizando o livre-arbítrio, tendo a misericórdia divina da espera. Deus não usa o castigo, Ele usa o tempo e nos aguarda essa reforma. Portanto, uns vão mais rápido, outros têm mais vagar com essa questão. Mas a gente falou que tem uma questão, Carlos, que ela é muito curiosa. Por quê? Tem um dado que às vezes a gente passa ao largo dele. Por quê? Se Jesus estava, conforme o próprio relato, essa narrativa de João, lá em Jerusalém, como é que agora ele veio para a terra da Judéia? Por que isso? A Judéia é a terra na qual está situada a cidade de Jerusalém, não ao contrário. Como nós afirmamos aqui no princípio, o nosso desejo é apresentar para todos aqui um estudo com base na luz reveladora do Espiritismo. Porque as próprias Escrituras vão nos falar acerca de uma Jerusalém espiritual. E a gente acabou de mostrar isso aqui.
está no Apocalipse. João apresenta Jerusalém espiritual para nós. E se isso então estiver correto, nós passamos a imaginar, e aí veja, nós vamos fazer uma proposta, nós vamos fazer algumas indagações e nós vamos apresentar uma ideia. Não existe aqui verdade absoluta, mas nós gostaríamos de ser coerente com as disposições contidas nas Escrituras. Então não somos nós que estamos trazendo algo novo, nós estamos apenas pegando as peças desse grande quebra-cabeça das Escrituras e juntando. Então, Jerusalém ficava na Judéia. Como é que então poderia alguém ir de Jerusalém para a terra da Judéia? Ele já estava lá. Nos evangelhos sinóticos, o ministério de Jesus começa após João ter sido preso. Aqui nós vamos ver que o evangelista deixa claro que os acontecimentos que ele narra nessa parte, nesse conjunto dos versículos 22 a 36 do capítulo 3, que isso acontece antes de João Batista ser preso. Será essa a real intenção de João? Sendo o seu evangelho que mostra a feição espiritual do Cristo de Deus, essa Jerusalém referida poderia ser uma indicação precisa da referência à reencarnação, como se depreende daqueles ensinos acerca do encontro entre Jesus e Nicodemos? Bom, vamos lá. Vamos buscar também nas Escrituras tentar encaminhar a nossa ideia. Nós estamos pensando aqui, Carlos, que essa Jerusalém está sendo usada como uma figura de um outro lugar. E que esses acontecimentos aqui indicam uma origem do Cristo, um lugar da onde o Cristo veio, para diferenciar o lugar da onde o João Batista veio. Segundo o profeta Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, Jerusalém é o nome da cidade onde Deus está. O Apocalipse de João repete isso, só que ele fala de uma maneira transcendente, porque lá está Deus, está Cristo, não é? E também estarão aqueles que se reformarem intimamente e, chegando à perfeição, poderão estar morando com Deus. O Salmos 76, capítulos 2 e 3, diz que Deus é conhecido em Judá, em Israel grande é seu nome, sua tenda está em Salém e sua moradia é em Sion. Em Isaías, capítulos 2, versículos 2 e 3, e em Miqueias, capítulos 4, versículos 1 e 2, encontramos o seguinte: Vinde, subamos ao monte de Yahvé, à casa de Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Yahvé. Aqui a gente precisa respirar fundo e voltar no primeiro capítulo do Evangelho de João. Eu terminei dizendo aqui: com efeito de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Yahvé. Evangelista João diz assim: no princípio havia o Verbo estava junto com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio junto de Deus, todas as coisas foi feito por meio dele, sem ele nada que se encontra feito se faria. O Verbo de Deus, a palavra de Deus. E lá em Gênesis nós vamos encontrar a criação. Na criação vamos ver que o trabalho começa com ele disse. A criação é sempre ele disse, e aí se faz. Aqui o evangelista João repete que o verbo é o verbo criador, mas nesse verbo havia vida, havia vida, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa vida que havia no verbo, o próprio Jesus denuncia que é o próprio.
E essa vida, ela é cheia de luz, sabedoria suprema, sabedoria máxima para aqueles que vivem aqui na terra. Jesus é a suprema sabedoria até onde nós podemos atingir para aqueles que nascem e evoluem aqui na terra, os que estão evoluindo no orbe terrestre. Essa luz vence a treva, essa luz vence a ignorância, uma luz verdadeira, diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós compreendemos isto, nós vamos entender que de Sião sai a lei e de Jerusalém a palavra de Yahvé. Mas será que a palavra de Yahvé sai de Jerusalém física, essa histórica que o Carlos leu? Ou essa palavra sai de uma localidade, um locus espiritual? Nós estamos pensando isso. Afirma ainda que ele estava no mundo, que ele tinha vindo para o mundo, que ele veio para as suas coisas, mas que aqueles que eram os seus tutelados, as suas ovelhas, das quais ele afirma que nenhuma delas se perderá. Essas ovelhas, esses seus, não o acolheram. Então, João Batista agora vai fazer uma afirmativa muito bacana. Ele vai dizer, olha, Jesus é antes de mim, porque já existia primeiro que eu. Ele está falando que Jesus foi criado como espírito antes dele. Por isso Jesus está no degrau evolutivo muito acima do que ele. Então qual que é a função de João Batista? Ele tem um trabalho que aqui é testemunhar sobre Jesus também, já falamos isso nos outros episódios. E ele vem para anunciar essa vinda de Jesus. É como se ele fosse o arauto que anuncia o verdadeiro rei que chega, o governador do orbe. Então, o que ele faz? Ele prepara o caminho, prepara as veredas, ele endireita as veredas. Jesus, então, veio para a terra da Judéia. A gente quer abrir um parêntese. Lá na obra O Consolador, o próprio Emmanuel vai afirmar que quando as Escrituras falam de Israel, está falando de toda a humanidade, que é bom que se entenda Israel como toda a humanidade. Israel estava na terra da Judéia. Se nós estamos falando que a humanidade, representada pelas expressões usadas nas Escrituras, Israel, e Israel está na terra da Judéia, Jesus veio para a terra da Judéia. Então, é fácil entender que Jesus sai da Jerusalém e vem para a terra da Judéia. Nós estamos entendendo que essa Jerusalém é uma Jerusalém espiritual. Jesus, então, veio para a terra da Judéia, ele se encarnou na terra. Anteriormente, João nos afirma que Jesus estava em Jerusalém e lá anunciou coisas espirituais para Nicodemos. Que tais anúncios se referiam às questões diretamente ligadas à encarnação na terra. Aqui nós não queremos dizer que Jesus e Nicodemos estavam num outro lugar que não seja na Jerusalém histórica que o Carlos acaba de nos brindar aqui com essas informações. É esse o caráter. Agora, além e vai para a terra da Judéia. Ora, mas aqui tem um dado, a reencarnação para Jesus não significa, como para nós, uma obrigatoriedade até nós burilarmos as nossas imperfeições. Para Jesus não, para ele foi missão. A personalidade vai ser conhecida historicamente como Jesus, não é? E ele vai dizer que a renovação precisa da experiência proporcionada pela reencarnação. Então ele reencarna, mostra como acontece o processo de reparação e burilamento das imperfeições, através do seu exemplo, por isso ele é o caminho, e nós vamos verificar que Jesus lá também, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, vai falar que só é possível ver o reino de Deus após a purificação, de ter o coração puro, purificado. Então, nesse texto, João afirma que ele é apenas o amigo do noivo. Ele vai dizer assim, como amigo, eu me alegro ouvindo a voz de Jesus. Ora, a voz de Jesus
é a expressão na terra do Verbo de Deus. Ele veio em missão e não por necessidade. Ele não precisava reencarnar, ele veio aqui trazer um evangelho, que é uma boa mensagem que vige tanto na terra quanto em todo o universo. Nossa reflexão, então, ela está baseada nas palavras do próprio João Batista, narradas pelo João Evangelista. O que nós estamos entendendo? Jesus vem do alto, mas no segundo conjunto de versículos que a gente leu aqui para você hoje, ele afirma que Jesus vem do alto, que vem de outro lugar. Então, ele realmente veio do plano espiritual do alto para a terra da Judéia, se encarnou na terra. Então, ele não é alguém que nasceu na terra e evolui na terra como nós aqui, os imperfeitos, espíritos que estamos em evolução, criados simples e ignorantes. Jesus, sim, foi criado simples e ignorante, mas está num estágio evolutivo ao qual nós ainda nem temos ideia de notícia de alguém na terra que já atingiu esse grau, né? Não temos essa notícia. Jesus vem para o que é seu, seus não o reconhecem. João Batista afirma claramente, então, no nosso entendimento, Jesus veio do céu, ele veio do plano espiritual, enquanto que ele, João o Batista, se trata de um espírito inferior hierarquicamente. Ele sim esteve na presença de Jesus, portanto pode aí ser chamado de amigo, de padrinho, porque tudo que ele vem dar testemunho, ele viu e ouviu todas essas verdades. E estamos aqui avançando um pouco para dizer, ele viu e ouviu o próprio Jesus. No plano espiritual, Jesus encontrou todos os seus emissários, atribuindo tarefas para cada um deles. João Batista ainda afirma que tudo o que Jesus fala são palavras de Deus, não havendo nenhuma limitação. Importa que nós compreendamos, então, que Deus não limitou o verbo de Jesus, porque o verbo de Jesus é a expressão na terra dos ensinos que Deus quer nos brindar. Como que nós vamos ir até essa fonte dos ensinos de Jesus? Nós temos os evangelhos de Jesus, as escrituras, porque toda a lei, a Torá, os 10 mandamentos, os profetas, tudo que nós temos não contrários às leis divinas contidos nas escrituras, foram trazidos por inspirações de Jesus e seus ministros, né? E aqui nós vemos então que a hierarquia e a pureza de Jesus implica na total confiança de Deus Pai em Cristo Jesus. É por isso que Jesus representa a encarnação do Verbo que tabernaculou entre nós, e isso em razão da sua união com Deus. Jesus é o médium de Deus na terra, é o intérprete da vontade de Deus para todos nós aqui na terra, é o modelo da suprema sabedoria na terra, da qual podemos atingir. Nossa ideia aí, né, é dizer que aqui esse pequeno contraste aí que tem, Jesus estava em Jerusalém, cidade, e depois ele vem para a terra da Judéia, não é? Então parece que é uma indicação da origem de Jesus, né? Que ele não é originário da terra, não é um espírito terreno, ele não é um revolucionário, nenhuma palavra de Jesus foi em vão, nós não podemos deixar de visitar os evangelhos com a devida atenção e respeito, acima de tudo, no modelo deixado por Jesus para a nossa conduta. Para a gente finalizar nosso encontro de hoje, então, é a questão 309 do livro O Consolador. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? Se a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Resposta: o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana
deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro, no seu evangelho de verdade e vida. Então aqui, a figura de Jesus representa o ápice de que todos nós podemos atingir, de perfeição, na condição de espírito em evolução. Portanto, João Batista ensina como apagar essa expressão, essa personalidade humana, diminuir, mas diminuir o quê? As nossas vocações para os arrastamentos materiais. Então, a matéria para de nos atrair para essas coisas materiais. E com isso a gente deixa o Cristo trabalhar e modelar. É o próprio Cristo modelando em nós o Cristo interior. Cada um de nós vamos ser Cristo. Ele está em germinação. Porque crescer e diminuir, para aquele povo hebreu daquela época, os judeus, segundo a cultura, falava da germinação e do crescimento. Então, na realidade, o ensino aqui, dessa questão de noivo, noiva, venho anunciar, regozijo com a palavra dele, então agora eu preciso me apagar para ele, né, aparecer, mas não é no sentido de que precisa Jesus aparecer. Jesus não queria aparecer, pelo contrário, Jesus não veio na terra por poder, por dinheiro e muito menos para aparecer. Jesus veio para deixar um evangelho, uma mensagem. E termos em nós a ideia da reforma íntima, ou seja, deixar que essa mensagem de Jesus penetre em nossos corações e assim então esse Cristo vai crescendo. E é assim que nós vamos atingir a perfeição. Vamos trazer um texto lindo de Emmanuel, que está na obra Cartas do Coração, da editora LAC, capítulo Na Propaganda Eficaz. Emmanuel faz um comentário acerca do capítulo 3, versículos 29 a 30. Então aqui ele está comentando essa passagem. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve se alegra profundamente por causa da voz do noivo. Portanto, esta alegria se completou em mim. É necessário ele crescer e eu diminuir. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva nos corações dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, se esforçam os discípulos novos por estendê-lo aos outros. Mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nessa passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades da tua fé, lembra-te que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos seus semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. O eu aqui significa a própria personalidade. Hipertrofia significa rejeição à mudança. A gente costuma dizer, Espírito Gabriela, eu nasci assim, vivo sempre assim, vou morrer assim. Então aqui está dizendo para a gente não ser esse tipo de espírito. E se nós queremos fazer uma propaganda eficaz, não basta o palavrório. É necessário que a gente deixe o Cristo crescer nos nossos atos, palavras e pensamentos. Em que lugar? No convívio com todos que nos cercam.
e principalmente nos momentos que nos perturbam o equilíbrio, porque é nessa hora que a gente vê se o Cristo realmente está crescendo em nós. Então o Evangelho do Cristo é nesse sentido, em que a personalidade humana representada por João Batista se apague, se diminua, para que a personalidade demonstrada pelo Espírito, Cristo, elevado, perfeito, sábio, puro, surja em cada coração. Cada um no seu tempo, hora e modo, assimilando as lições trazidas pelo Cristo. Esse foi o nosso programa de hoje, no estudo do Evangelho de João. Nós ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez a Deus e a Jesus pela oportunidade e mandando um abraço a cada um de vocês que está em casa. Revelar religiosidade, espiritualidade. Um abraço, até o próximo encontro.